Na Sibéria, misteriosas e enormes crateras se abrem de repente, e os cientistas se deparam com um mistério absoluto. Parece o começo de um filme de ficção científica, mas é isso que ocorre de fato. Fiquem ligados, porque hoje vamos mergulhar no fascinante mundo dos misteriosos buracos siberianos. Bem-vindos! Imaginem que vocês estão fazendo uma caminhada tranquila pela tundra siberiana. De repente, vocês veem algo estranho à distância. Um enorme cratera que parece ter surgido do nada. Parece incrível. Pois é, exatamente isso aconteceu várias vezes na Sibéria nos últimos anos. Deixou os cientistas do mundo todo em alvoroço. A história começou há cerca de uma década. Os pesquisadores tomaram conhecimento dessas estranhas formações pela primeira vez e não pensaram, na época, que estávamos lidando com um fenômeno que nos deixaria perplexos. Mas nos anos seguintes, cada vez mais esses buracos apareceram, deixando os cientistas intrigados. O que exatamente são essas crateras e como elas se formam? Um novo e empolgante estudo foi publicado agora. Ana Morgado, da Universidade de Cambridge, explica: há condições muito específicas que tornam esse fenômeno possível. Estamos falando de um nicho geológico? Sim, nicho geológico. Então, parece não ser muito empolgante à primeira vista, mas acreditem em mim, a verdade é realmente fascinante. Porque por trás dessas crateras existe um mecanismo fascinante que nos permite mergulhar nos segredos do permafrost. Permafrost. O que é isso, afinal? Imagine que você fosse cavar o solo na Sibéria. O que você encontra não é um solo normal, mas uma camada que está congelada há séculos ou milênios, o permafrost. Esse solo permanentemente congelado cobre grande parte do hemisfério norte e desempenha um papel fundamental no clima. No entanto, o permafrost está descongelando lentamente e já revelou muitas coisas espetaculares, como este bebê mamute. Ele tem 30 mil anos de idade e está incrivelmente bem preservado pela geada. Eu já penso direto que a gente poderia extrair DNA e clonar mamutes. Aí a gente poderia abrir um Jurassic Park sem dinossauros, mas pelo menos com mamutes. E com tigres dente de sabre, né? Porque do permafrost também foi encontrado esse bebê tigre dente de sabre, que tem cerca de 35 mil anos. Diga-me o que você pensa nos comentários. Você acha que deveríamos clonar essas espécies extintas e trazê-las de volta à vida? Ou devemos manter nossas mãos longe da natureza? Sou muito curioso para saber o que você pensa. De qualquer forma, esse derretimento é a chave para entender as crateras misteriosas. Porque no permafrost estão aprisionadas enormes quantidades de gases de efeito estufa, principalmente o metano. Quando o solo derrete, o metano é liberado. Mas isso por si só não explica a formação repentina das crateras. Os pesquisadores liderados por Ana Morgado agora desenvolveram uma teoria fascinante. Eles suspeitam que sob o permafrost derretido existem as chamadas cryopecks. Estruturas subterrâneas em forma de lente feitas de solução salina altamente concentrada que não congelam nem mesmo em temperaturas negativas. Quando a água derretida infiltra da superfície nessas cryopecks, surge um mecanismo que os cientistas chamam de bomba osmótica. Imaginem assim, a água derretida tem uma concentração de sal menor do que a das cryopecks. Imagine o seguinte, a água de degelo tem um teor de sal mais baixo do que o cryopex. Isso cria uma pressão osmótica que atrai mais e mais água para o PEX. Com o tempo, isso gera uma enorme pressão que acaba se tornando muito grande e então, bum! O solo congelado acima se abre, bebês mamutes congelados voam pelo ar e uma dessas misteriosas crateras aparece. Julian Cartwright, geofísico do Conselho Nacional de Pesquisa da Espanha, explica: há apenas duas maneiras de provocar uma explosão. Ou há uma reação química e ocorre uma explosão, como quando a dinamite explode, ou você enche o pneu de sua bicicleta até que ele exploda. Isso é física. A propósito, para garantir que meu canal também exploda, inscreva-se agora e ative o sino. É totalmente gratuito, você nunca mais perderá um vídeo novo e me ajudará imensamente. Muito obrigado, pessoal! Vocês já estão vendo, estamos lidando aqui com um fenômeno físico fascinante. Mas, o que isso significa para o futuro? A questão não é totalmente inofensiva, porque na formação das crateras não é só a Terra que é expelida. E os filhotes de mamute também liberam grandes quantidades de metano, e o metano é um gás de efeito estufa potente. Esse pode ser um fenômeno muito raro, mas a quantidade de metano liberada pode ter um impacto muito grande no aquecimento. Assim, podemos ver que o que, à primeira vista,
Parece ser uma curiosidade geológica empolgante, pode ter consequências de longo alcance para o planeta, pois quanto mais o permafrost descongelar, maior será a probabilidade de formação dessas crateras e, portanto, de liberação de ainda mais gases de efeito estufa. Mas como exatamente esse processo acontece? Deixa eu explicar isso para vocês com um experimento que vocês podem até fazer em casa. Tudo o que você precisa é de um copo de água, um pouco de sal e um ovo cru. Você deve encher o copo com água e adicionar bastante sal. Esse é o nosso Cryopex. Em seguida, coloque cuidadosamente o ovo cru em cima. O que acontece? O ovo flutua. Isso ocorre porque a solução salina tem uma densidade maior do que a do ovo. Agora vem a parte emocionante. Lentamente, adicione água normal ao ovo. Você verá como o ovo afunda lentamente até o fundo, enquanto uma camada de água doce se forma sobre a solução salina. Isso é exatamente o que acontece na Sibéria. A água de degelo vinda de cima penetra lentamente no Cryopex salgado e, se você deixar o experimento correr por tempo suficiente, verá até mesmo a formação de pequenas correntes. A água doce é lentamente puxada para a solução salina, exatamente como o bombeamento osmótico na Sibéria. Mas o que eu faço agora com o copo depois do experimento? Água salgada, com um ovo dentro. Claro, isso é só um modelo simplificado. Na realidade, muitos outros fatores desempenham um papel importante, como a natureza do solo ou a temperatura. Tudo isso torna a previsão da formação de crateras um verdadeiro desafio para os cientistas. Muitas das crateras estão localizadas em áreas remotas da Sibéria, de difícil acesso. Além disso, as crateras geralmente são instáveis e podem desmoronar a qualquer momento. Mesmo assim, cientistas corajosos se aventuram nas crateras. Eles coletam amostras de solo e gelo, medem a temperatura e analisam a composição do ar. Alguns pesquisadores até usam drones para criar modelos 3D das crateras. Isso permite que eles meçam com precisão a forma e o tamanho sem se colocar em perigo. Mas não são apenas os geólogos que estão interessados nas crateras, os biólogos também estão fascinados. Isso ocorre porque as crateras apresentam condições muito especiais. São úmidas, frias e escuras, perfeitas para certos micro-organismos. Alguns cientistas até especulam que poderíamos descobrir espécies completamente novas nas crateras. Vírus antigos também são suspeitos de estar no permafrost e nosso sistema imunológico reagiria totalmente despreparado se eles fossem reativados. Então é melhor já ir estocando papel higiênico. Felizmente, cientistas do mundo todo estão trabalhando para entender melhor esse processo. Eles estão desenvolvendo modelos para prever onde e quando novas crateras poderão se formar. Alguns estão até pesquisando maneiras de retardar o degelo do permafrost ou reduzir a liberação de metano. Manterei você informado sobre todo o resto. Então, deixem um like e se inscrevam no canal e ativem o sininho. E agora, estamos viajando da Sibéria para a Turquia. Porque uma rachadura gigantesca está se formando sob a Turquia e os cientistas descobriram agora o que a está causando e quando essa rachadura destruirá completamente a região. Para saber tudo sobre isso, clique no vídeo no canto superior direito, é realmente emocionante. E no canto inferior direito você encontrará outro tópico interessante sobre espaço e ciência. Caso contrário, eu diria que vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal!